Como eu disse, pessoal, saiu ontem a pesquisa CNI-Ibope mostrando que 40% dos entrevistados avaliam o governo Bolsonaro como ótimo ou bom. É o maior percentual desde o início do mandato dele. Em dezembro do ano passado, esse índice estava em 29%. Já a avaliação negativa, ou seja, aqueles que classificam a administração federal como ruim ou péssima, caiu de 38% para 29% em 9 meses. Ô Zé, vamos lá, traduz todos esses números para a gente, por favor. Pois olha, Paulo, a popularidade do presidente vem numa crescente, né? Essa comparação que você fez aí foi da última pesquisa e já estava em alta. Trata-se de uma pesquisa do Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e mostra que o presidente Jair Bolsonaro atinge ali perto de 70% de possibilidade de acerto, porque além dos 40% de aprovação do governo dele, existem os que consideram, isso é ótimo e bom, 40%. Existem os médios, né, que são os regulares e que consideram o governo regular. Quem considera um governo regular é como aquele aluno, né, que tira 5,5, 6, passa de ano, mas que não foi brilhante. Passou arrastando, né, como se diz. Então, se houver a soma do ótimo e bom com o regular, que eu considero uma aprovação meio desconfiada, significa quase 70%. A primeira reação é do Congresso Nacional. Os políticos gostam disso, porque dependem exatamente de popularidade para a reeleição, que é o fetiche de todos. Então, aumenta a possibilidade de novos acordos e de aumento da base governista no Congresso Nacional. Essa pesquisa mostra também a queda na reprovação. Queda na reprovação. E mais do que isso, mais de 40%, quase 50%, dos brasileiros acreditam no presidente, dizem que ele é confiável. 51% ainda dizem que ele não é confiável. O muito interessante dessa pesquisa é que o presidente mudou o perfil do eleitor. No Nordeste, o presidente está crescendo. Em alguns municípios, eu tenho acesso a pesquisas aqui, que são feitas por deputados, pagas pela Câmara, evidentemente. E mostra que, inclusive, lá em Sobral, que é o ponto ali de partida da família Gomes, Bolsonaro já está passo a passo ali com o Ciro Gomes e Ciro Gomes. Isso indica até uma mudança de estratégia da política do Nordeste. Portanto, é uma pesquisa importante no momento em que o governo está em pleno voo, né? Na metade do governo quase. Então, é uma pesquisa, um retrato muito interessante, principalmente pela tendência de alta, né, que está. Muito bem, Zé. Adriles, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a aprovação é alta, necessariamente significa que o governo é bom? Não necessariamente. Significa que as pessoas têm uma percepção de alguma ação efetiva, e essa ação efetiva pode ser populista, de ocasião, circunstancial, e depois se transmutar numa coisa ruim para a população, assim como foi, por exemplo, a boa aprovação da Dilma Rousseff. Mas o governo, nesse momento, eu acho que ele tem uma aprovação razoável para mais, por uma questão realmente factual. Primeiro, você tem, todo mundo vai dizer, e todo mundo está dizendo, a renda emergencial dos R$600, que salvou a economia do colapso, que salvou as pessoas do colapso, da perda de emprego, da perda de renda, e a pesquisa demonstra isso, né? Principalmente as pessoas que ganham até um salário aumentaram a aprovação, mas é curioso. Isso explica, mas não justifica plenamente. Por exemplo, no Nordeste, em que tem mais renda emergencial, são 33% de aprovação. Aumentou, mas ainda é a região que mais desaprova o presidente Bolsonaro. Tem um segundo elemento que a gente já falou aqui de várias vezes, que é o núcleo duro da aprovação do bolsonarismo, né? As pautas conservadoras de segurança pública, contra exageros de políticas identitárias, a favor da família tradicional, etc. Esses não mudam nunca, só que esses valores têm aumentado exponencialmente por um terceiro elemento. Esse terceiro elemento eu acho que é mais singular e original, que é o apoio inadvertido das grandes mídias que acham que estão fazendo oposição ao governo. Quando as pessoas dizem, quando essas mídias dizem que o presidente está queimando floresta, ninguém leva a sério. Essa não é uma pauta que está no coração das pessoas, ainda que seja uma pauta importante. Quando a mídia mostra um Bolsonaro jogando sinuca no meio da população, falando que ele está fazendo um ato de irresponsabilidade sem máscara,
as pessoas percebem que ele está tentando ficar cada vez mais ao lado do povo. E, sobretudo, ontem eu vi um debate sobre exatamente essa alta na popularidade do Bolsonaro, o negacionismo científico e antropológico dessa mesma mídia, que não percebe, não percebe não, cisma em não perceber que o presidente tinha razão, principalmente no combate ao Covid-19, quer dizer. O presidente tinha razão quando predicava exatamente um tipo de isolamento mais racionalizado, mais vertical, que protege, sobretudo, os mais frágeis, os mais velhos, os mais doentes, que deixava a população respirar, andar, que deixava as pessoas terem a liberdade de ir e vir, que condenava esse tipo de isolacionismo pseudocientífico que se mostrou completamente equivocado, sem método, fechando todo mundo ao mesmo tempo, sem considerar que o vírus chega em diferentes regiões com diferentes intensidades, às vezes nem chega. Ou seja, quando ele falava em preservar empregos, preservar trabalho, preservar a liberdade das pessoas, ele tinha total razão. E a mídia o atacando o tempo inteiro, chamando de genocida, falando que, a despeito dos mortos do coronavírus, o presidente aumentou. Ao contrário, exatamente por causa da sua razoabilidade na questão do confronto ao isolacionismo, é que ele também tem esse 70% de aprovação. E você, Joel? Vamos lá. Desde mais ou menos aí no meio da pandemia, né, a gente tem visto a aprovação do governo Bolsonaro subindo, assim, paulatinamente. Eu não acredito isso como Adrilles, há uma percepção da população de que ele acertou na pandemia. Primeiro, eu não vou voltar à discussão da pandemia aqui, mas o sucesso do Brasil aqui com o isolamento meia-boca que fizemos, somos o 7º pior país do mundo. Não sei se exatamente isso nos daria crédito, é culpa dele, mas mais do que isso. Foi no início da pandemia, foi naquele momento inicial da pandemia, nos primeiros, enquanto o Bolsonaro estava brigando o tempo inteiro, fazia declarações bombásticas, ali ele chegou no seu mínimo de aprovação. Foi depois daquilo, e é isso que eu acredito agora. Agora que eu vou falar o que eu acho que é um elemento que está faltando aí. Teve um momento ali que o Bolsonaro deu uma virada de posicionamento. Ele deixou de ser aquele presidente beligerante, estava a todo momento comprando briga com o Supremo, com o Congresso, com universidades, com mídia, com todo mundo. Mudou sua comunicação e mudou a sua forma de se colocar perante as outras instituições. Passou, inclusive, a compor com quem? Com partidos que a gente chama de centrão. Abraçou realmente o centrão. Hoje em dia o PP, por exemplo, que é o grande partido da história do Bolsonaro, é o que ele passou mais tempo, mas voltou a ser também seu maior aliado na composição política, e a comunicação do governo refletiu isso. Ele se afastou totalmente das figuras mais nefastas que a gente já viu junto do governo, aqueles comunicadores, jornalistas, entre aspas, aí, que às vezes o Adrilles até defende, mas são pessoas da pior espécie, que faziam um trabalho muito sujo de comunicação presidencial. Ele se afastou deles, eles estão sendo investigados, o presidente não quer nem encostar neles com uma vara, ele está em distância total daquilo. Ele trocou o ministro da Educação, que era outra fonte de conflitos constantes. Eu acredito que a população, claro, tem uma porcentagem de radicais, de fanáticos do Bolsonaro que gostam, que vibram com esse tipo de briga constante. Mas eu acredito que para a maior parte da população, que não é fanaticamente, pode até ter votado no presidente ou não, mas assim, em ambos os casos não é alguém fanático querendo brigas ideológicas o tempo inteiro, a população quer sentir um pouco de ordem e quer sentir que o Brasil está sendo bem conduzido e não que ele está vivendo no meio de um circo. Então, isso mudou bastante no governo Bolsonaro. Isso, junto com o auxílio emergencial, eu acredito que sejam coisas que façam tanto a rejeição do Bolsonaro cair, como a aprovação dele melhorar também. Agora, ele tem aí alguns obstáculos que ele vai exigir muito trabalho e inteligência pela frente, especialmente na economia, né? O auxílio emergencial este mês, a parcela já cai pela metade, já são R$300. As pessoas vão sentir isso. Já tem previsões aí de que a economia pode ficar um pouco afetada também. A partir de janeiro, se nada for feito, essa transferência de renda vai a zero. E pode gerar muitas dificuldades também. Tem um timing difícil aí para a política pública, que é o timing da recuperação econômica, junto com o timing da transferência, do fim da transferência. Porque não tem como. Não existe cofre possível para sustentar o auxílio de R$600 para dezenas de milhões de brasileiros, como era feito. Então a coisa vai ter que mudar. Mas o calendário disso, como fazer essa transição gradual para que a recuperação econômica passe a ajudar as pessoas que deixarem de receber, isso aí vai ser difícil, considerando, além de tudo, o estado das nossas contas públicas, né? O governo não pode ficar gastando muito mais, o teto de gastos no ano que vem quase com certeza será encostado, então não tem espaço nenhum aí, o governo não quer aumentar imposto nenhum também, a situação é muito difícil, vai ser um grande desafio para o Bolsonaro manter a sua popularidade frente
a uma situação que vai exigir ali um ajuste fino e uma coordenação de trabalho de governo e Congresso bastante afinado. Adriles, você queria falar? Não, eu acho que existe, já tem uma espécie de pequeno caos econômico. A gente já tem um índice de desemprego subindo, a gente já tem um poder de compra diminuindo, o índice de preços aumentando. Ou seja, é curioso que esse apoio circunstancial ao presidente, que também se deve, claro, ao auxílio emergencial, se dá num plano de uma maturidade da sociedade brasileira, para além da serenidade do presidente ficar mais pianinho, e é a serenidade das pessoas que eventualmente mostraram e que têm razão, se no primeiro momento as pessoas compraram a narrativa falaciosa da mídia do fique em casa a qualquer custo, hoje as pessoas percebem que o presidente tinha razão. E se a gente não está num bom momento econômico e que não há boas alvíceras para o futuro, as pessoas dão esse apoio psicológico a um presidente que nada fez em relação ao combate ao coronavírus, porque nada pôde fazer, porque foi cerceado pelo próprio judiciário, mas que tinha uma diretriz objetiva de um combate, pasmem, mais maduro, mais científico ao Covid-19, que estava encampado exatamente nesse isolamento mais vertical em relação ao Covid-19, e as pessoas percebem que Bolsonaro tinha razão e que a mídia e a inteligência e os intelectuais estavam completamente equivocados. E agora a mídia negacionista fica dizendo, a despeito dos mortos, a despeito do Covid, o presidente, inexplicavelmente, tem a sua popularidade subida. Ou seja, a mídia está cega frente aos fatos mais notórios que corroboram para a aprovação de Bolsonaro. Pode falar, Joel. Em seguida eu quero ouvir o Zé. Vai lá. Um breve ponto. Eu estava discutindo ontem a eleição americana, né? Lá nos Estados Unidos aconteceu um pouco o reverso. O Trump, cuja eleição, não diria que era garantida antes, mas ele era o franco favorito antes dessa coisa toda. E agora, com o avanço da pandemia e todo o resto, está uma situação muito acirrada, até Biden está aí um competidor muito forte, com chances reais de vencer a presidência. Qual foi a diferença? Ambos foram líderes que não fizeram nada, como a Adriles pontuou aí. Não podiam, deixaram o Bolsonaro fazer nada. Não. A única coisa que não deixaram era ele abrir cidades à força. O resto ele podia fazer, mas não fez. Ele deu dinheiro, então, deu equipamento. Líderes que não agiram bem. São ambos líderes que não agiram bem, que sabotaram os esforços de diversos estados para combater o vírus. Ambos países que tiveram uma mortalidade muito alta e continua subindo em ambos os países, Brasil e Estados Unidos. Mas eu vejo uma diferença grande aqui. Aqui, na área econômica, o governo, eu diria que foi relativamente bem sucedido. O governo Bolsonaro ele conseguiu levar esse auxílio emergencial para milhões de brasileiros. Isso fez uma diferença brutal na vida de muita gente. Nos Estados Unidos, muito menos. Claro, teve ali também um aumento de gastos do governo, mas o Trump se perdeu. O Trump, ele levou e continua levando essa estratégia da briga constante, que o Bolsonaro abandonou. E ele está, hoje em dia, com uma rejeição altíssima, está perigando passar pelo vexame de não ser reeleito, que é uma raridade nos Estados Unidos. Então são dois caminhos, dois presidentes que têm muitas similaridades, mas estão trilhando caminhos de popularidade bem diferentes aí ao longo da pandemia. Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade, queria saber a tua opinião, porque a gente está discutindo uma pesquisa em setembro de 2020, a eleição é em outubro de 2022. Tudo bem, em setembro de 2020 o Bolsonaro está com 40% de aprovação, baita de uma popularidade, ok. Como é que se mantém essa popularidade, Zé, na sua avaliação? Que eu acho que é isso que o presidente está pensando, né? Exatamente. Não vamos esquecer de 30% ali, de quase 30%, 29% de regular. São eleitores propensos a apoiar, né? Eu conversei aqui ontem com dois líderes estrategistas e que não são assim doentes do contra e a favor. A radiografia é a seguinte: o presidente Jair Bolsonaro está diante de uma encruzilhada. É evidente que a percepção da economia, da vida de cada um, influencia na popularidade do presidente. Isso é inegável. A popularidade atual, o apoio atual do presidente, não se deve exclusivamente ao projeto desse salário emergencial, mas também. A encruzilhada é a seguinte: ou o presidente, no ano que vem, isso é fundamental, mantém um projeto social para continuar com esse salário extra. O argumento do ministro Paulo Guedes é de que foram descobertos 38 milhões de brasileiros que eram invisíveis. Eram pessoas que não tinham nem documento, nem conta bancária, para se ter uma ideia. Não tinham relação com o governo, não tinham registro. Então, assim, ou o presidente mantém no ano que vem um programa robusto
para manter a popularidade e quebra o país, porque há dificuldade. Nós vamos sair desse ano com 1 trilhão de déficit, né? Ou o presidente mantém, e aí ele não terá fôlego em 2022. Ou ele faz um rigor fiscal em 2021, um rigor mesmo ali de economia, e libera para 2022. Então, é esta a encruzilhada. Se ele mantiver esta situação e uma renda em 2021, vai chegar em 2022 sem dinheiro para bancar o projeto social. Ou ele faz um rigor fiscal agora, no ano que vem, e libera 2022. Esta é uma avaliação política, né? Uma avaliação do que há, não longe da história de gosto e não gosto. Perfeito, Zé.